Livro de Augusto Cury, Gestão da Emoção, Aprendendo a Ser Líder de Si Mesmo. Antes de uma empresa falir, a mente de seus executivos entra em colapso. Antes de profissionais liberais serem excluídos do mercado, a mente deles se engessa. Antes de casais implodirem seu romance, suas emoções entram em decadência. Antes de jovens asfixiarem seus sonhos, eles se tornam escravos do consumismo e dos seus traumas. A gestão da emoção é fundamental, é endereçada a você. Prefácio. Nesta obra, vou apresentar provavelmente o primeiro programa mundial de gestão da emoção. Em uma sociedade altamente competitiva e em constante mudança tecnológica como a nossa, se você não souber gerir suas emoções, será quase impossível viver sem se acidentar, se estressar e esgotar seu cérebro. Sobreviver com competência torna-se uma arte difícil. Sem aprender a gerir minimamente a mente, ser bem-sucedido no campo profissional, social ou afetivo, bem como na educação de filhos e alunos, é apenas uma utopia. Só é eficiente quem aprende a ser líder de si mesmo, ainda que intuitivamente, tropeçando, se traumatizando, se levantando, se interiorizando e se reciclando. Por isso, é necessário aprender as técnicas mais modernas de gestão da emoção de forma inteligente por meio de complexos e efetivos treinamentos. Sinto que é preciso provocar um choque de lucidez, aprofundamento e embasamento sobre o funcionamento da nossa mente. Tenho milhões de leitores em diversos países e com humildade me alegro em saber que sou lido não apenas por médicos, psicólogos, sociólogos e educadores, mas também por pessoas interessadas em educar o seu eu para gerenciar pensamentos, proteger a emoção, desenvolver habilidades socioprofissionais, capacidades que dependem de treinamentos educacionais sofisticados. Quando falo sobre gestão da emoção, não me refiro ao livro Inteligência Emocional, do psicólogo norte-americano Daniel Goleman, nem aos seus estudos. Me refiro, sem nenhuma ostentação, aos estudos extraídos diretamente da minha teoria da inteligência multifocal que desenvolvo desde 1984. Ela engloba os fenômenos da inteligência emocional e vai muito além. Gestão da emoção é o alicerce de todos os tipos de coaching: desempenho profissional e pessoal, life coaching, gestão de pessoas, gestão de carreira, inteligência financeira, otimização do tempo e construção de bons relacionamentos. Sem a gestão da emoção, nenhum dos demais treinamentos tem sustentação. Sem liderar o mais rebelde, fascinante e importante dos mundos, a emoção, não é possível dar musculatura ao pensamento estratégico, à arte de negociar, à habilidade de se reinventar e ser proativo. Sem gerir a emoção, as habilidades para resolver conflitos nas empresas, nas salas de casa e de aula ficam asfixiadas. A gestão da emoção depende da gestão do pensamento. São duas gestões que completam o gerenciamento global da mente humana e a nossa psique. A gestão da mente depende diretamente da gestão de comportamentos que desgastam ou poupam energia cerebral. Muitas pessoas são consumidores responsáveis, compram produtos de qualidade dentro do prazo de validade e que cabem em seu orçamento. Mas e quanto ao consumo emocional? Elas são responsáveis? Raramente. Não poucos médicos, psicólogos e coaches, educadores, juristas, executivos e tantos outros profissionais pecam gravemente no que diz respeito ao consumo emocional responsável. Compram o que não lhes pertence, como atritos, críticas, discussões, calúnias, frustrações. Sua emoção é terra de ninguém. São especialistas em estressar seu cérebro, aumentar o índice de gasto de energia emocional inútil. Você é um especialista em preservar seu cérebro ou em estressá-lo? Antes de as pessoas desenvolverem doenças psicossomáticas, sua psique e seu corpo gritam por socorro, porém não são ouvidos. E antes de falharem na formação de filhos e alunos, pais e professores atuam como meros manuais de regras e não como estimuladores da arte do pensar. Muitos consomem produtos emocionais que contaminam seu prazer de viver, seu equilíbrio e sua felicidade inteligente.
Creio que você, leitor, ficará chocado ao entender que ser feliz não significa necessariamente ser alegre. A felicidade inteligente é sustentável e profunda, muito diferente daquela que a maioria das pessoas procura, o que é insustentável. Sem gestão emocional, os invernos psicossociais poderão ser prolongados e intensos, e as primaveras curtas e instáveis. O desafio do eu como gestor psíquico é alongar as primaveras e minimizar os invernos inevitáveis de nossa bela e complexa existência. Muitos amam o perfume das flores, contudo, não têm coragem nem habilidade para sujar as mãos para cultivá-las. As técnicas do mais abrangente complexo dos coaches, o programa de gestão da emoção, nos habilitarão a sair da passividade, a sujar nossas mãos para sulcar o solo de nossa mente e nos transformarão em jardineiros que cultivam uma mente livre. Meu programa de gestão da emoção é constituído de inúmeras técnicas fundamentais para conquistar uma mente livre e uma emoção saudável, construir relações inteligentes e aprimorar o desempenho profissional e as habilidades pessoais. As técnicas de gestão da emoção, aqui expostas, portanto, são essenciais não só para os profissionais de diversas áreas, como também para a saúde psíquica das pessoas de todas as idades. Desconhecer essas técnicas é deixar a aeronave mental sem instrumento de navegação, com altíssimo risco de acidente. Sua aeronave mental tem leme? Não se preocupe se sua resposta for não. Hoje, o normal é sofrer por antecipação, remoer frustrações e mágoas, ser ansioso, irritadiço, impaciente, desprotegido emocionalmente e, infelizmente, o anormal é ser líder de sua própria psique. Espero que este livro e as amplas técnicas que estudaremos contribuam para que, no final, você faça parte do pequeno time dos anormais. Conhecer as técnicas de gestão da emoção requer uma espécie de ginástica cerebral para abrir a mente e estudar a última fronteira da ciência, os fenômenos básicos que constroem pensamentos e capacitam o eu como diretor do script da própria história. A vida é um grande teatro a céu aberto e aposentar o cérebro é deixar de atuar no palco, abster-se de exercitar a inteligência socioemocional e se plantar na plateia como espectador passivo de suas mazelas. Há muitas nações como a nossa que têm alguns líderes políticos e empresariais envolvidos em corrupção e, consequentemente, maculando e contaminando a sociedade. Mas nós temos que crer em nosso país, apesar desses líderes que têm a necessidade neurótica de poder. Até porque, no máximo, 0,1% das pessoas é infiel à sua consciência e se corrompe. A grande maioria dos brasileiros é honesta, ética e generosa. Tomando o exemplo da nossa nação, o maior estrago que se fez não foi o comprometimento dessa mega empresa chamada Petrobras, mas a destruição dos sonhos do inconsciente coletivo, sobretudo da nova geração. Precisamos nos levantar e proclamar dentro e fora de nós: eu acredito no meu país, eu vou crescer na crise, eu vou me reinventar para reescrever os capítulos mais nobres da minha vida, da minha carreira, da minha empresa e da minha nação, nos dias mais dramáticos da minha existência. Os que se corromperam, se tivessem coragem de mapear seus fantasmas mentais, poderiam reciclar seus erros e dar o melhor de si para repará-los. Errar é humano, persistir no erro é inumano. Não faz muito tempo, em uma de minhas conferências, um jovem comentou comigo que queria destruir sua vida e das pessoas corruptas, porque estava tão desanimado e deprimido que não acreditava mais no Brasil. Eu lhe disse então: se você aprender a gerir a sua emoção, você vai fazer diferença no teatro social. Nunca agrida quem te agride, jamais retroalimente a violência, mas entenda que ninguém é digno do pódio se não utilizar as suas lágrimas, as suas perdas e frustrações para alcançá-lo. O país precisa de você e de milhões de outros jovens que têm uma mente livre e uma emoção saudável. Seres humanos que sejam apaixonados pela sociedade e também pela humanidade. Me recordo que, após outra conferência nos Estados Unidos, um assessor de um dos grandes políticos da atualidade me indagou: por que você ainda mora no Brasil, já que é publicado em mais de outros 70 países? A resposta, que parece tão difícil, é na verdade singela e eu a repito aqui: eu ainda acredito no meu país.
Capítulo 1: Coaching e psicoterapia, dois mundos tão próximos e tão distantes. Pode-se dirigir uma companhia com milhares de funcionários e, ao mesmo tempo, ser incapaz de dirigir com a mínima maturidade a mais complexa das empresas, a mente humana, a única que não pode falir. Pode-se ser um multimilionário, empreender e saber ganhar dinheiro como poucos, e ainda assim mendigar o pão da alegria e da tranquilidade. Há muitos mendigos que moram em palácios. Pode-se ser um intelectual com artigos publicados em todo o mundo, mas não saber ser contrariado, viver ansioso e frustrado, enfim, estar na infância da gestão emocional. Pode-se ser um médico, um psiquiatra ou um psicólogo que contribui com seus pacientes e não saber filtrar os próprios estímulos estressantes, fazendo da própria psique uma terra de ninguém. Educar o eu para exercer seus papéis vitais como líder da psique, equipar e proteger a emoção para ser saudável, profunda, estável, contemplativa, administrar os pensamentos para aquietar a ansiedade e libertar a criatividade são alguns dos elementos que constituem o mais notável de todos os treinamentos, o coaching emocional. A gestão da emoção é a base de todos os treinamentos psíquicos, profissional, educacional e interpessoal. Ela pode, inclusive, contribuir muito para o melhor desempenho dos atletas. Como já comentei com esportistas de renome mundial, o jogo se ganha primeiro na mente. Uma pessoa rígida, impulsiva, tímida, fóbica, pessimista, ansiosa pode bloquear seu desempenho mais do que tem consciência. A emoção, como veremos, está não somente na base do registro da memória, mas também na abertura ou no fechamento das janelas da memória, impedindo o eu de acessar milhões de dados numa situação estressante, o que compromete o raciocínio global. Com isso, infere-se, por exemplo, que um estudante aplicadíssimo, que sabe de cor e salteado a matéria de uma prova, pode não conseguir acessar todo o corpo de informações num determinado bloco de tempo em que está muito tenso e, desse modo, ter um péssimo rendimento nessa prova. Treinar e proteger a emoção é primordial, mas quem sabe protegê-la? Em que escola secundária ou universidade os alunos são educados para filtrar estímulos estressantes e poupar os recursos do cérebro? Há muitas armadilhas em nossa mente. Por ser vítima delas, a grande maioria dos seres humanos levará seus conflitos para o túmulo. Todos querem mudar as características doentias de sua personalidade sem saber que elas são imutáveis. É possível, no entanto, reeditar as janelas da memória ou construir novas plataformas de janelas saudáveis, que chamo de núcleos de habitação do eu. Os segredos da personalidade estão guardados na memória. É por esse motivo que uma doença degenerativa como o mal de Alzheimer causa uma desorganização grave na memória e, consequentemente, na maneira de uma pessoa ser, pensar, reagir e interpretar a vida. Prevenir o Alzheimer passa não só por irrigar o metabolismo cerebral, como também por estimular o universo da cognição, o resgate de dados da memória, o raciocínio, a criatividade, o pensamento crítico. Do ponto de vista cognitivo, as técnicas de gestão da emoção podem ser fundamentais para o sucesso disso. Mas como isso é possível? Número 1. Provocando a memória através de jogos como xadrez, damas e cartas. Número 2. Estimulando a socialização através de atividades físicas. Número 3. Desenvolvendo o altruísmo e participando de atividades filantrópicas como um agente atuante e não apenas como um investidor distante. Número 4. Refinando a arte de contemplar o belo. Número 5. Realizando atividades lúdicas e prazerosas que fomentam o sentido da vida e a motivação de viver, como reuniões, debates, escrita, grupos e pintura. A televisão tem sua utilidade para entreter e informar, mas colocar-se como um espectador passivo por horas a fio diariamente, como milhões de pessoas fazem, é um modo notável de sepultar a memória e o raciocínio com sérios riscos cognitivos. Aposentar a mente, como veremos, compromete as finíssimas tarefas de acessar a memória e construir cadeias de pensamentos. Muitos aposentam a própria mente anos ou décadas antes de se aposentarem do trabalho. Desenvolvem um raciocínio preguiçoso, bem como uma percepção e uma intuição criativa limitada.
Embora o tempo seja um carrasco do corpo e inevitavelmente o debilite, sob o enfoque da gestão da emoção, há uma área em que jamais deveríamos envelhecer: o território das nossas emoções. As TGEs podem nos estimular a ser eternamente jovens, nutrindo a curiosidade, a proatividade, a aventura e a motivação pelos sonhos. Todavia, se não irrigada ou estimulada adequadamente, a emoção pode envelhecer muito rápido, desobedecendo à cronologia. É gravíssimo que jovens com 20 anos de idade apresentem sintomas de falência emocional ou velhice intrapsíquica, como se observa hoje em dia. Os sintomas mais comuns desses quadros são a dificuldade de tomar iniciativa, de agradecer, de se automotivar, a necessidade de reclamar constantemente, de querer tudo muito rápido e pronto. Isso é, o imediatismo no alcance das metas e o desprazer no processo para atingi-las. Há jovens com idade cronológica de 20 anos, plugados em celulares e games, e idade emocional de 80, indivíduos com um corpo de 80, mas com uma idade emocional de 20, extremamente entusiasmados e dinâmicos. Qual é a sua idade emocional hoje? Um casamento perfeito. A psicoterapia e o coaching se unem no programa de gestão da emoção, produzindo um casamento perfeito para contribuir com o desempenho socioemocional. Ambos os profissionais, psicoterapeutas e coaches, poderiam, em casos específicos, atuar juntos. Todavia, entre promover habilidades e tratar doenças psíquicas, há mais mistérios do que se imagina nossa conflitante ciência, embora em diversos casos as duas áreas se sobreponham no psiquismo. Os dois profissionais deveriam saber claramente seus papéis, apropriar-se das mais notáveis técnicas e adotar um comportamento ético para encaminhar os clientes um ao outro quando necessário. Infelizmente, nem a psicoterapia nem o coach são profissões regulamentadas no Brasil, o que dificulta o processo de aprendizagem, treinamento e formação. De qualquer modo, considero que quem exerce o coaching, em especial a gestão da emoção, deveria ter uma sólida formação acadêmica, de preferência nas áreas das ciências humanas, como psicologia, filosofia e sociologia, mas não necessariamente. Conheço engenheiros e administradores competentes que foram sistematicamente treinados e se tornaram notáveis treinadores. O coach tem de saber que não é somente um treinador, mas também um eterno aprendiz. Quem não se recicla constantemente se torna estéril. A autossuficiência é um câncer para a continuidade do crescimento. Seria desejável que psicólogos se tornassem bons coaches. Contudo, muitas faculdades de psicologia ainda estão dormindo em berço esplêndido quanto a promover especialistas nessa crescente área. Não é por não atuar no âmbito da psicoterapia que o coaching tem um trabalho psicológico reduzido, adequado ou diminuto. Ao contrário, se considerarmos o programa de gestão da emoção, a atuação do coaching é extensa, riquíssima e promissora para expandir o homem em pelo menos 15 fabulosas áreas. Área número 1, eficiência socioprofissional. Área número 2, reciclagem de falsas crenças. Área número 3, descaracterização de paradigmas limitantes. Área número 4, ruptura com o cárcere do conformismo. Área número 5, capacidade de reinventar-se nas crises. Número 6, promoção do raciocínio complexo e do pensamento estratégico. Número 7, liderança e gestão de pessoas. Número 8, expansão do potencial criativo. Número 9, habilidade de pensar antes de agir. Número 10, empatia. Número 11, carisma. Número 12, relações saudáveis. Número 13, formação de pensadores. Número 14, fomento da resiliência. Número 15, prevenção de transtornos psíquicos. O programa de gestão da emoção ainda pode e deve equipar o eu para ser um consumidor emocional responsável, um investidor solene em qualidade de vida. Todo treinador e cliente deve ter cumplicidade, confiabilidade estreita, transparência mútua. Nenhum treinamento é cirúrgico, rapidíssimo, miraculoso, ainda que determinadas habilidades simples, como expressar ideias em público, possam ser incorporadas pelo eu com maior facilidade. Conforme veremos adiante, um dos motivos que impedem o resultado rápido, tanto da psicoterapia quanto de um processo de coaching, é a impossibilidade de deletar memórias, apagar os arquivos doentios ou as janelas killers, que contêm conflitos, fobias, impulsividades, autopunição, culpa.
Não há heróis nem ditadores que mandam e desmandam na memória. Todos somos eternos pequenos aprendizes. Técnicas de gestão da emoção. Uma rápida introdução. Agora que finalizamos juntos o primeiro capítulo, é importante uma explicação. Cada capítulo deste livro contém técnicas de gestão da emoção. Ao longo dele, apresentarei cada uma delas sinteticamente, discorrendo no capítulo imediatamente posterior à apresentação, de maneira mais didática e completa. Frequentemente, as técnicas de gestão da emoção não são simples, ao contrário, são complexas e extensas e por isso chamadas de mega técnicas de gestão da emoção, ou mega TGE. Uma mega TGE representa um conjunto de técnicas de gestão que precisam ser aplicadas como um todo para plena eficácia. Lembre-se de que a emoção é o mais belo e inóspito dos planetas. Explorá-lo, dominá-lo e usar seus recursos de forma inteligente é nosso maior desafio, e uma tarefa em que quase todos falhamos grosseiramente. Algumas técnicas de gestão da emoção que apresentarei dependerão do conteúdo dos capítulos posteriores para seu pleno entendimento. Embora as técnicas possam produzir raro prazer, um nutriente inigualável para o desenvolvimento das complexas habilidades aqui são a inteligência socioemocional. Exigem-se coragem e inteligência para mapear continuamente nossos fantasmas mentais, bem como foco na disciplina para domesticá-los e usá-los como aliados. Muitos preservam seus conflitos, incluindo traumas e falsas crenças, durante toda a sua história, porque nunca tiveram a ousadia de entrar em camadas mais profundas da própria mente. A necessidade neurótica de ser perfeito impede-nos de dar risada de nossas tolices, de nossa estupidez, de nossas fobias e manias, o que asfixia a nossa capacidade de reciclar o lixo psíquico que adquirimos ao longo da vida. Somos ótimos para acumular detritos em nossa mente. Você recicla seus conflitos, destrói suas mágoas, abranda suas perdas. Vamos em frente para aprender grandes técnicas neste livro.